Boa tarde, pessoal. Aqui quem está falando é o professor Inaldo. E na aula de hoje a gente vai ver um pouco sobre o Tratado de Tordesilhas, tá certo? E vamos ver também como foi a chegada dos portugueses aqui ao Brasil, um pouco sobre o que eles pressentiram, assim, do que eles viram, observaram sobre o Brasil, as primeiras impressões, ou seja, aquilo que eles pensavam a respeito do Brasil. E vamos entender um pouco o que são especiarias, que vai estar no vídeo de apoio, assim como vai estar no vídeo de apoio também o que foi exatamente o Tratado de Tordesilhas, que a apostila só fala, mas não especifica exatamente o que foi, certo? Então, sem mais delongas, vamos para a questão 1. O texto a seguir foi atribuído a um membro da frota comandada por Cabral. Leia com atenção, ou seja, alguém que estava em uma das caravelas, que foram cerca de 20 caravelas, mais de 200 pessoas que vieram para o Brasil na época da descoberta. Alguém que estava lá anotava, igual Pero Vaz Caminha. Pero Vaz Caminha, que era o escritor, que você vai ver muitas vezes na sua vida falar sobre esse Pedro Álvares, esse Pero Vaz Caminha, foi quem escreveu as cartas. E aqui temos uma carta também de uma outra pessoa que estava lá em uma dessas caravelas. Papagaios na terra de novo descoberta. De novo, porque já existiam índios, tá? Foi descoberta, não tinha ninguém aqui. Tinha milhões de índios aqui, 5 milhões, né? Ou eram 25 milhões? Não, acho que era 25 milhões, hoje tem 5 milhões. Vou conferir esse dado e mostrar para você. Nessa área não vimos ferro, papagaios na nova terra, na terra de novo descoberta, já foi lido, né? Nesta terra não vimos ferro e faltam-lhe outros metais. E cortam a madeira com pedras e tem muitas aves de muitas espécies, especialmente papagaios de muitas cores, entre os quais alguns grandes como galinhas e outras aves muito belas. Pode ser que esses grandes como galinhas fossem as araras. A terra é muito abundante em muitas árvores e muitas águas boas, inhame e algodão. Inhame é uma espécie de batata, parecido um pouco com cará, mas é menor. Foi tirado do site domíniopublico.gov, que é um site do governo. E vamos lá. Um dos principais interesses, a pergunta aqui do item 1. Um dos principais interesses dos portugueses ao chegar às terras descobertas, chegar aqui no Brasil, era verificar a existência de riquezas. Né? Se tinha riqueza, porque aqui era uma colônia, lá Portugal era a metrópole, a cidade principal, aqui era o interior, eles queriam levar daqui, para explorar lá, porque estavam chegando agora, o Brasilzão todo só era habitado por índios. Ele cria riquezas. Que informações reveladas pelo viajante indicam esse interesse? Ele fala de uma coisa lá que dá dinheiro e que a nossa cidade exporta muito para a China. É um metal, a dica. Questão 2. Dois mundos conhecidos. Colombo defendia a possibilidade de chegar ao Oriente navegando sempre para o oeste. Sempre para o oeste. Sempre para o oeste. É, Em 1492, 8 anos antes de descobrirem o Brasil, que foi descoberto em 1500, ao voltar da viagem em que descobriram as novas terras, eles julgavam ter chegado às Índias, que era onde eles pretendiam chegar. Você vai entender isso no quinto, sexto ano, como era essa rota que saía de Portugal, contornava a África por baixo e para chegar às Índias. Mas eles, em vez disso, vieram, isso mesmo, para as Américas. Para a América, né, do Sul. Sabemos que se tratava de um novo continente, que é a América, né? Esse fato suscitou disputas, ou seja, esse fato instigou algumas disputas entre tanto Portugal quanto Espanha, que eram dois países pioneiros, os primeiros a se lançarem ao mar para descobrir novas terras. Isso, na época, a igreja era muito influente e a igreja, na figura do Papa Alexandre II, promoveu a assinatura desse tratado aí de Tordesilhas, nesse ano de 1494, 2 anos depois, estabelecendo uma linha imaginária, ou seja, uma divisa imaginária que dividia entre os dois países as novas terras que porventura existissem no vasto oceano, ou seja, descobriu-se a América aqui, né? Metade para cá era dos espanhóis, metade para cá era dos portugueses, que você vê no mapa da 106 lá. Tudo que fosse recém-descoberto aqui na América pertencia ou à Espanha ou a Portugal.
Quanta pretensão, né? Quanto orgulho dividir o mundo em dois. Com que direito? Sobre o Tratado de Tordesilhas, é possível identificar sobre ele que os ingleses, franceses e holandeses não foram incluídos no acordo. B. As nações queriam ser independentes da religião. Em nenhum momento isso foi falado. Foi assinado antes da viagem de Cristóvão Colombo. O texto fala foi o contrário. Com certeza não é assim. Os reis de Portugal e Espanha foram prejudicados pelo Papa. Você vai ver o vídeo complementar no link, que é um vídeo curto sobre isso, e você vai conseguir responder essa daí. Se não, eu dou umas dicas no privado. Mas tem que pesquisar primeiro. Questão 3. Observe a foto, leia a legenda e responda as questões. Esta é a foto do monumento ao Tratado de Tordesilhas. Não posso falar onde ele fica, porque isso está escrito embaixo dele e é a resposta da pergunta que vem agora. Olha só, marco do Tratado de Tordesilhas e está aí o ano 2010. Letra A. Onde o monumento está localizado? Está escrito aí embaixo, pessoal, onde é que ele está localizado. Qual acordo o monumento da foto pretende destacar? Esse acordo que nós estamos falando. Escreva a palavrinha correta que tem embaixo da imagem. A 4 te fala assim: assinar a alternativa correta sobre a exploração do pau-brasil. Os portugueses compravam o pau-brasil dos indígenas e vendiam por preços mais altos na Europa. Os indígenas utilizavam o pau-brasil era para tingir tecidos, para pintar as roupas, para dar cor nas roupas, que eles soltavam líquido vermelho, né? Os indígenas cortavam as árvores e entregavam aos portugueses em troca de objetos vindos de lá da Europa, de Portugal, né? Os portugueses usavam o pau-brasil para fazer arco, pau-brasil fazia arco, e para tingir as penas, para pintar as penas. Você vai ver isso no vídeo sobre pau-brasil que eu vou anexar aqui. Questão 5, tem uma receita aqui, chocolate quente com especiarias. Vai ter o vídeo explicando o que é especiarias. Para você fazer esse chocolate quente com especiarias, necessita de 1 litro de leite, uma colher dessa de sopa de açúcar, 3, uma pitada de noz moscada ralada, uma colher de café, dessas de café de canela em pó, a colher de café é um pouco menor, tamanho daquelas descartáveis. 2 cravos da Índia, que é o cravinho, bem pequenininho, forte que só arde. 50 gramas de cacau em pó, não é o Nescau, é o próprio cacau, é vendido em pó, tá? Para fazer, tá aí os ingredientes. Como fazer? Em uma panela média, você vai colocar metade do leite, depois os ingredientes, misturar, vai acrescentando aos poucos e o resto de leite vai completando. Você leva lá no fogo baixo, sempre mexendo sempre até ficar bem quente, mas não pode deixar ferver. Aí depois, não deixou ferver, porque senão ele sobe por causa do leite. Então você despeja a bebida e toma. Bom, escreva o nome de 2 especiarias que estão escritas aí na receita. Vou colocar para você o vídeo, você vai ver o que são essas especiarias. Vou te dizer também o número da página do nosso livro de história, que fala sobre as especiarias, você acha lá também, se você não tiver como pesquisar na internet, nem como assistir o vídeo que eu vou postar sobre especiarias. Bom, se você tiver onde pesquisar, você vai saber o significado de especiarias. Caso você tenha dúvida na pesquisa, me fale, que eu posso falar a página do livro que tem o que são as especiarias, tá certo? Então, no demais, até a próxima aula e boa tarde.